Continuando com o assunto de desenho geométrico, vamos então aprender a fazer alguns dos traçados geométricos para poder utilizar eles em nosso conteúdo de desenho técnico. Então, primeiro, nós vamos aprender a concordar um raio com duas linhas retas. O que quer dizer concordar o raio? Significa achar geometricamente o ponto aonde você vai, depois de ter aberto o compasso na medida do raio, você vai achar o ponto exato onde espetar o compasso, e quando você traçar esse raio, ele vai tangenciar as duas retas. Então vamos ver como fazer. Primeira coisa, vamos traçar uma paralela com a primeira linha onde esse raio vai ser tangenciado. Essa paralela ela tem que estar com a mesma distância da medida do raio. Agora vamos traçar uma segunda linha paralela à outra linha que deve fazer a concordância. E essa linha, essa paralela também tem que ter a distância com a mesma medida do raio que ela deve concordar. O cruzamento dessas duas paralelas que nós traçamos com as medidas do raio é o ponto exato para espetar o compasso, a ponta seca, e traçar esse raio, onde o raio vai fazer o tangenciamento com as duas linhas. É o que a gente chama de concordar o raio com as linhas. Essa técnica que nós apresentamos também vale para as linhas onde você tem ângulos de 90 graus ou linhas onde os ângulos são menores que 90 graus. Então vale para qualquer configuração de linhas a determinação do ponto de concordância para traçado do raio. Uma segunda técnica, concordar um raio com uma linha reta e um segundo raio que nós vamos chamar de R2. Então nós temos que achar o ponto de colocação do compasso, aonde esse compasso aberto com a medida do raio R1, ele vai tangenciar tanto a linha quanto o raio R2. Primeira coisa, vamos traçar uma paralela com a linha, observando que deve se manter a distância da medida do raio que ele deve concordar. No caso aqui, a medida do raio R1. Depois, colocando o compasso com o centro em R2, nós vamos traçar um arco de medida, somando a medida do raio R2 mais o raio R1. O ponto de cruzamento dessa linha paralela com esse outro raio, R1 mais R2, é o ponto de colocação do compasso aberto com a medida R1 e que vai fazer o tangenciamento ou a concordância tanto na reta como no círculo. Assim terminamos esse assunto e vocês podem ler mais a respeito nas páginas 64 a 69.